Estamos ao vivo. Boa tarde, bom dia, boa noite para você que está aí assistindo a gente na versão gravada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao projeto 1203, em que toda segunda e quarta-feira, ao 12h03, nós conversamos com você sobre temas relacionados ao desenvolvimento da nossa autoconsciência emocional, de modo a aprimorar, melhorar os nossos relacionamentos com nós mesmos, nossos familiares, nosso par, as pessoas que são importantes para nós. Olá, seja bem-vindo para essa nossa live. Estamos aqui a postos para tratar do assunto. Vamos lá? Se apresenta, meu amor. Tá. É que todas as vezes tem que falar, né? Eu sou a Lígia Maria Aguilera, psicóloga clínica e social, especialista em psicoterapia de casais, de família, adultos e adolescentes. Sou sexóloga também. E facilito a CNV junto com a minha filha Ana Júlia, né? É isso, gente. A Lígia traz essa experiência dela de 40 anos na psicoterapia de famílias e casais, ou seja, em relacionamentos, para enriquecer o nosso bate-papo. Meu nome é Ana Júlia, eu sou advogada, facilitadora de diálogos em comunicação não violenta, trabalho especialmente com famílias e casos de violência doméstica, violência familiar. E juntas a gente conduz esse projeto 1203 para trazer esses temas que dificultam o nosso relacionamento. O tema de hoje é trauma de rejeição. Quando o trauma torna um desafio para que a gente se sinta parte e aceito. A gente vai falar hoje sobre o que é um trauma, se toda rejeição traumatiza, porque algumas rejeições pode ser que não traumatize, ou sim, não sei, a gente já vai descobrir. Por que a rejeição pode se tornar um trauma, como lidar com esse trauma, como esse trauma atrapalha os nossos relacionamentos e como que a gente faz para se sentir parte e aceito. Quero também dar boas-vindas para todo mundo que está aqui ao vivo com a gente, Luísa, Priscila, Carol, bastante gente aqui já chegou. Muito obrigada, Paula, Tereza, Warley, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença e o carinho de vocês. Quero aproveitar e já pedir para vocês, se vocês estão gostando aqui dessa live, se esse conteúdo é um conteúdo que realmente te interessa, clica no coraçãozinho que tem aqui ao longo da live, pode clicar bastante, quantas vezes vocês quiserem, de acordo com o que vocês gostarem, porque ao clicar nesse coraçãozinho, vocês dão mais visibilidade para a nossa live, de modo que outras pessoas que também estão aí sofrendo com esse trauma de rejeição podem ter acesso a esse conteúdo. E claro, clique no aviãozinho que tem por aqui, tanto você que está assistindo a gente ao vivo, quanto você que está assistindo a versão gravada. Esse aviãozinho permite que você compartilhe essa live nos seus stories, ou envie por direct, por mensagem, para as pessoas que você acha que esse conteúdo pode ajudar, pode contribuir. É uma alegria ter vocês aqui conosco. Mais gente chegou. Ai, que alegria, que emoção. Dá um friozinho. Hoje eu tô emocionada, gente, porque tá frio e eu não achei que tava tão frio. Eu tava soluçando de frio, né? Sim. Mas acho que agora é porque o sol engana. A gente vê o sol lá fora, um sol bem radiante, a gente acha que tá calor. Mas está frio, está muito frio. E aqui dentro ainda não esquentou. Então, e já deixar aqui claro que se vocês já quiserem mandando mensagens com as dúvidas pra gente ao longo da live, a gente vai respondendo. Se você está assistindo essa versão gravada e de repente ficou com dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Se você não quer se expor, manda a sua dúvida pra gente no direct. Mas não sofre aí sozinho, a gente está aqui à sua disposição para te ajudar, para contribuir com conteúdos de valor para você. É isso. Então, antes de começar, eu quero, acabando de falar que a gente está aqui para contribuir. Esse tema de hoje foi trazido por sugestão de uma seguidora nossa, de uma pessoa que nos segue, a partir de uma história de vida muito sofrida que ela teve. Então, essa live é dedicada a essa pessoa. Então, se você está assistindo a gente ao vivo ou se você está assistindo a versão gravada, essa live é para você. A gente preparou todo esse conteúdo com muito amor e carinho. A gente espera no fundo do nosso coração que isso possa te ajudar, possa contribuir com a sua caminhada. Combinado? Essa pessoa também nos autorizou a compartilhar a história dela com você anonimamente, claro, para que ninguém seja identificado.
mas de um modo que você tenha a oportunidade de repente se identificar, reconhecer o que aconteceu com você e até de repente se vincular com essa história e de repente sentir mais compaixão com as pessoas com quem você se relaciona que tem essa dificuldade de rejeição. Porque por trás da dificuldade do relacionamento tem uma história de vida sofrida, tem uma dor. Tem uma dor, tem um ser humano que precisa às vezes de empatia, de acolhimento. De compaixão. E sempre, sempre de muito respeito. É isso. Bom, quando essa pessoa, essa seguidora nossa nasceu, ela foi logo que nasceu rejeitada pelo próprio pai, que se manteve afastado dela durante mais de 7 anos. E em determinado momento da vida dela, ela precisou necessariamente morar com esse pai. Mas morar com o pai não foi exatamente um momento de comunhão com esse genitor, com essa pessoa que para ela era uma figura muito importante. E até o final da infância, começo da adolescência, ela viveu nesse ambiente em que ela precisava estar, mas se sentia rejeitada, não se sentia efetivamente parte. Não foi só se sentir, não. Foi efetivamente rejeitado, pois esse pai não interagia com essa pessoa. Então, não era só um sentimento equivocado, não. Não vinha de um julgamento. Foram atitudes efetivas que contribuiu para esse sentimento. Durante a adolescência, eles até começaram a estabelecer um diálogo, porque até então nem diálogo acontecia, mas não eram conversas profundas, eram realmente conversas mais triviais, sempre muito distantes. E até hoje, essa nossa seguidora sente esse abismo na relação com o próprio pai. E mesmo amando muito ele, sendo muito grata pela vida que a transmitiu, muito grata por tudo que ele fez, porque de uma forma ou de outra acolheu ela para morar com ele, ainda tem muita sensibilidade com essa rejeição, com essa situação, com esse contexto. Então, é com essa história no coração, espero que vocês tenham gostado de ouvir, porque realmente emocionou muito a gente esse compartilhamento, essa confiança. Acima de tudo, queremos agradecer a você que compartilhou a história conosco. Muito obrigada por se abrir. E por confiar em nós. Gratidão. Por nos dar essa oportunidade. E vamos lá. Lígia, conta pra gente já começar com um pouco de clareza, o que efetivamente é um trauma? Então, o trauma é toda aquela situação que acontece na nossa vida de forma inesperada ou de um modo que a gente não consegue evitar e que quebra a nossa autoconfiança, que nos fere e que nos tira a nossa consciência de inteireza. É como se nós estivéssemos, assim, os traumas eles podem ser físicos, mentais, emocionais e nos tira essa sensação de inteireza. A gente segue adiante com uma sensação de que nos falta um pedaço, falta alguma coisa que não nos traz sustentação integral. Então, o trauma é bem, como a palavra diz, quebra, machuca, né? Tem o traumatismo craniano, tem os traumatismos ósseos, os traumatismos físicos, mas ainda os piores são os emocionais, porque ninguém enxerga e a gente segue adiante com a alma quebrada, com a alma ferida. Os traumatismos físicos a gente corre atrás para resolver, mas sempre fica sequela. Por exemplo, eu estava dirigindo, parei numa avenida preferencial para aguardar o trânsito e veio uma caminhonete, bateu atrás e me jogou no meio da avenida. Graças a Deus não estava vindo outros carros, já estava quase no momento de eu sair. Mas a partir dessa situação, até hoje, quando eu estou dirigindo, que eu olho pelo retrovisor, que eu tenho que parar num sinaleiro ou numa preferencial, e os carros de trás vão se aproximando, eu fico apreensiva. Então, mandei consertar o carro, não fiquei com nenhum problema físico, mas quebrou minha confiança das pessoas que estão vindo atrás, se vão bater ou não, se vão me empurrar para frente ou não.
a gente fica sempre com alguma sequela do ponto de vista emocional que nos gera apreensão. Cura, mas a cicatriz nunca some. Exato. É muito importante curar, porque seguir em frente com a alma ferida vai nos incapacitando, vai nos impossibilitando as atitudes na vida. Assim, por quê? Porque com a cicatriz a gente tolera, mas com a ferida aberta, ainda que seja na alma, as repetições que vão afetando essa ferida vai nos ferindo cada vez mais e vai ficando cada vez mais insuportável. Mas um aspecto que eu acho muito importante falar do trauma, para finalizar o assunto trauma, é que quando ocorre essa quebra, quando ocorre essa situação traumática, é como se desse um nó na nossa linha da vida. E a gente segue em frente com esse nó preso ali, naquele estado emocional que a gente sofreu o trauma. Então, vamos supor que o trauma tenha ocorrido com 2 anos de idade, em uma situação específica. Eu sigo a vida crescendo em todos os aspectos, mas quando algum sinal aparece relacionado àquilo, eu reajo como uma criança de 2 anos. Eu não dou conta de reagir como se eu tivesse 20, 30, 40 anos. Eu continuo lidando com aquele estímulo como se eu tivesse 2 anos de idade. Com os recursos que com os recursos que eu tinha naquela idade. Então, qual é a importância de você olhar para um trauma e buscar resolvê-lo? Para você atualizar o seu estado emocional, ainda que fique uma cicatriz, mas você consegue mudar as suas reações emocionais para um estado emocional mais maduro, diferente daquela reação de criança. Eu também tenho uma história pessoal a respeito disso. A minha mãe teve um filho depois de mim. E quando eu estava em torno dos 2 anos, esse meu irmão nasceu e minha mãe teve que fazer cesárea. Era a última gravidez dela. E ela ficou hospitalizada. E o meu pai assumiu o comando da casa e foi cozinhar feijão numa panela de pressão. E eu era muito agarrada com meu pai. E na hora desse processo, eu estava sentada no chão, a panela de pressão explodiu. E eu me abriguei embaixo da mesa. Eu estava muito perto da mesa e na hora do estouro eu corri para baixo da mesa. Me protegi. Isso ficou uma sequela que durou até muito pouco tempo. Acho que até um pouco tempo depois que a Ana Júlia nasceu. Eu já tinha mais de 30 anos, já estava beirando os 40 anos. Quando uma amiga me auxiliou a usar panelas de pressão sem entrar em desespero. Eu até tentava colocar as coisas na panela de pressão para cozinhar, mas a hora que começava o shhh, eu não dava conta. Eu desligava a panela e falava, não, esse negócio aqui não vai dar certo. Eu não conseguia lidar com panela de pressão. Eu fui desenvolvendo outros métodos para poder cozinhar sem a utilização da panela de pressão. Mas aí, com essa amiga minha inconformada, porque ela falava, onde já se viu, não tem cabimento uma situação dessa. Aí ela foi aos poucos me ajudando a me desensibilizar em relação à panela de pressão e recuperar a confiança. Hoje, cozinho, normalmente utilizo panela de pressão sem problema algum. Mas ainda assim eu não consigo me ausentar da cozinha e largar lá a panela cozinhando. Eu fico vigiando, eu fico fazendo outras coisas na pia, preparando outros alimentos, mas com a antena ligada, que se a panela mudar o som, eu já corro e desligo. Mas isso, dentro desse contexto, não chega, por exemplo, a atrapalhar a sua qualidade de vida. Você precisa ir no banheiro rapidinho, você vai. Precisa atender um telefone, atender a campainha. O que você não vai fazer é lavar roupa e deixar a panela. Exato. Então, assim, isso para exemplificar para vocês que todos nós estamos sujeitos a traumas na vida e que eles realmente, de alguma medida, nos deixam sequelas. E algumas a gente administra sem maiores dificuldades, mas algumas nós realmente precisamos trabalhá-las porque elas se tornam impeditivas.
né? Elas se tornam situações que nos impedem a caminhada em qualquer aspecto. Então é importante olhar para isso. Antes da gente continuar, eu quero ler um pouquinho aqui das interações, pode ser? Pode. Vamos lá, a gente tem bastante comentário. Ui, ui, ai. Ó, eu só vou pedir para vocês que estão aqui com a gente ao vivo, se vocês tiverem dúvida, especificamente dúvida que vocês queiram resposta, tem uma caixinha aqui embaixo, ó, que tem um quadradinho com uma interrogação dentro. Coloca lá, porque é mais fácil de achar. Então eu vou começar por lá. Não tem perguntas, tem só oizinhos. Olá, Warley. E aí vamos aqui achar. Cadê? Muitos ois, muito carinho, gente. Ai, é tão gostoso, obrigada. Cadê? Ai, meu Deus. Tinha visto uma pergunta. O Warley falou que ele também está passando por essa fase de rejeição, igual você falou, e que ele não fica muito feliz. Mas ele queria conversar com você para ver, porque senão... Porque ele tem a sensação de que gosta de alguém, mas esse alguém não gosta dele. Eu tô dando uma... Sim, uma resumida. Entendi. Nós vamos falar a respeito, né, no transcorrer da live. Aí, um dos nossos seguidores, eu vou tentar não falar o nome, gente, porque de repente acaba expondo, né, porque o vídeo fica gravado, né? Tá falando aqui que nas nossas lives descobriu que ele é muito problemático, que ele tem de tudo. E tudo que a gente fala, ele tem um pouquinho. Deixa eu te contar uma coisa, gente. Ninguém é perfeito, nós somos todos humanos. E a chave da qualidade de vida, do bem-estar, é o conhecimento, é ter a consciência daquilo que acontece em você, porque a partir do conhecimento, da tomada de consciência, a gente pode escolher transformar, a gente pode escolher um caminho diferente. Então, não se sinta um ET fora da realidade, porque a verdade, a realidade é que todo mundo enfrenta a maior parte dessas dificuldades. Nós enfrentamos, algumas a gente já superou, outras a gente ainda trabalha. Eu faço psicoterapia, a gente faz terapia, a gente se cuida. Porque, gente, a vida é uma caminhada e a gente, para caminhar, precisa andar. Precisa estar bem para essa caminhada. Eu comecei a minha psicoterapia no 2º ano da faculdade, justamente por isso, porque conforme você vai estudando psicologia, você começa a achar que você tem todas as doenças, que você tem todos os problemas. E eu, de fato, eu tinha muitas dificuldades. Eu venho de uma família bastante violenta, né, que também eram descendentes de imigrantes de ambas as partes, imigrantes espanhóis, que não são nada doce. Então, as situações, assim, e mesmo os desafios da vida, né, de tudo que eu precisei enfrentar. A psicoterapia foi a minha grande aliada no meu crescimento pessoal e na minha capacitação profissional, porque fazer psicologia e não fazer terapia nos dificulta ainda mais, né? Eu comecei a minha psicoterapia já no 2º ano da faculdade, porque eu queria clínica e eu queria interagir com os pacientes. E isso foi uma vantagem. Aliás, eu acho que isso não foi um gasto, foi o melhor investimento que eu fiz na vida, foi a psicoterapia. E as supervisões também. Eu fiz supervisões por muito tempo em todos os estudos de psicologia que eu fiz. E faço até hoje, porque quando surge alguma novidade, alguma dúvida, alguma coisa, a gente precisa contar com quem sabe mais que a gente. Tem mais experiência. Tem mais experiência, e isso é importante. Então, a gente tem mais um comentário aqui do Luiz dizendo que às vezes um trauma do passado, um trauma que a gente teve num relacionamento, acaba atrapalhando o relacionamento futuro, posterior, com outra pessoa, mesmo que a nova pessoa seja maravilhosa, seja muito diferente, faça o melhor que ela pode, quem tem o trauma não consegue. A gente vai falar disso, Luiz, espera só um pouquinho. Então, Luiz, eu estava explicando sobre o trauma justamente para entender isso, que é um nó que nos prende. E se você não desata este nó, você segue adiante na vida com toda a sua percepção distorcida em função desse nó. Imagina que a nossa vida seja uma linha que se segue, né? E aí no emocional, porque os traumas são nós no emocional, porque o físico a gente dá um jeito de consertar, né? Se quebra um dente, a gente vai no dentista arrumar, se quebra uma perna, a gente vai no ortopedista.
todas as situações desafiadoras físicas, a gente busca as soluções, mas ficam as sequelas emocionais e mentais. E é como se fosse um nó que segura ali e todos os outros aspectos da vida seguem em frente, mas esse nó fica ali segurando. Você fica aprisionado naquele contexto emocional com aquela bagagem que você tem naquele momento. Então, e toda a nossa percepção relacionada a essa circunstância, a nossa percepção e as nossas reações são daquele momento. Então, se eu tinha 2 anos de idade, uma reação de criança de 2 anos de idade. Se eu tinha 10, é uma reação de uma criança de 10, com o repertório emocional da criança de 2 anos, de 10 anos, de 15 anos, assim por diante. Isso não quer dizer, por exemplo, que vai falar errado, que vai necessariamente mimetizar o comportamento de uma criança. No sentido disso que ele te falou, de repertório emocional. Às vezes a gente já amadureceu, se desenvolveu em outras áreas, aí você vê que quando se trata de um assunto específico, a pessoa parece que não tem recurso emocional para lidar. A chance disso estar relacionado com um trauma é muito grande, inclusive para você. Se você percebe que na sua vida tem uma série de situações que você lida, que você administra, que vai muito bem, que você aprende com colegas, aprende com os amigos, mas tem um contexto específico que parece que trava. Que não caminha. Alguns traumas são inconscientes. Alguns traumas são inconscientes. E aí a gente sabe que tem algo errado que não destrava na nossa vida e a gente não sabe por quê. Né? Então, hoje nós vamos falar sobre o trauma de rejeição, que é o nosso tema, né? Então, vamos lá. Por que a rejeição pode se tornar um trauma? Então, porque normalmente a nossa vida, quando se inicia, depende dos nossos genitores. A gente precisa muito do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, do nosso contexto familiar, para nós crescermos com autoconfiança, se sentindo amados, se sentindo aceitos, se sentindo pertencente à família. Mas nós sabemos que na nossa comunidade humana, essas coisas não caminham assim tão redondas, principalmente no aspecto do pai. É muito comum, principalmente aqui no Brasil, os pais abandonarem a mãe e a criança. Quando o pai perde o interesse pela mulher, ele perde também o interesse pelo filho que essa mulher gerou, infelizmente. Tem sido desenvolvido muitos trabalhos na área do direito, da família, e juízes têm se empenhado para fazer com que a criança tenha pelo menos o nome do pai no registro. E isso vem sendo recuperado em larga escala de uns anos para cá, por empenho desses juízes, do promotor da infância e juventude e por associação com as escolas, porque onde já se viu? A criança não é filho só da mãe. E por mais que o homem não queira assumir, não queira ser responsável pela criança, ele precisa pelo menos garantir que foi ele que fez e dar o nome para essa criança, para que essa criança tenha a dignidade de saber que é filho de um pai e de uma mãe. E é importante também que a gente tenha a consciência que essa questão da paternidade também é difícil por falta de conhecimento, por falta de tomada de consciência desse próprio pai. Veja, um filho não é um cachorro, não é uma planta. É possível que esse ser humano também se sinta assustado, com medo, angustiado, nervoso com a situação, não sabendo como lidar, foge. Então, todo esse trabalho que é feito na justiça, na advocacia, inclusive o meu trabalho como advogada de família, passa por todo esse processo de educação parental, de conscientização da importância da função pai, da função mãe, das figuras dos familiares, né? A figura do pai, a figura da mãe, ainda que dentro das suas limitações, porque nenhum pai, nenhuma mãe nunca vão ser perfeitos. Mas é importante que eles, dentro da capacidade deles, busquem exercer aquilo que é possível. Sim. Então, hoje a justiça já traz esse olhar, por isso que eu, como advogada, também trabalho junto com a Lígia, especialmente nos casos mais difíceis de relação familiar, porque não é uma sentença de juiz, não é um nome no registro que vai aprofundar esse vínculo, que vai trazer essa proteção para a criança.
É o vínculo, é a conexão, é o relacionamento. E a melhora disso começa dentro de cada um de nós, começa dentro do próprio pai, dentro dos próprios filhos, né, para começar a se curar, para poder construir a ponte, transformar, desfazer o abismo da relação, para começar a construir por cima desse abismo ali uma pontezinha, cada dia um tijolinho, um tijolinho. E nesse aspecto, né, o advogado tem até se tornado um profissional de ajuda, né, de auxílio humanitário, e tem sido feito trabalhos magníficos em várias varas de família, tem sido feito trabalhos fantásticos. E aí, gente, a rejeição nesse aspecto traumatiza, porque quebra a confiança da segurança de seguir em frente na vida. Imagina a criança que precisa ver as outras crianças com o pai e ela não tem. Vai para a escolinha, para a creche e vê a presença do pai na vida dos coleguinhas e na dela não tem. A gente fala assim, mas você fica querendo aquilo que não tem, aproveita aquilo que você tem. Isso não funciona bem assim dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, da nossa psique. Eu quero entender por que ele não gosta de mim, o que eu fiz para ele, por que ele não me aceita, né? Ou a mãe que foi embora com outro e largou o filho com a avó, porque minha mãe me abandonou. Aí são dois traumas, a dor da perda e a dor do abandono, porque a criança realmente tem necessidades psíquicas do pai e da mãe. É possível viver sem pai, sem mãe, ser criado dentro de uma instituição, ser criado pelos avós, ser criado só pela mãe ou ser criado só pelo pai? Claro que é. A vida segue em frente e não fica esperando a gente desatar os nós, resolver as dores para continuar crescendo. A vida segue em frente. Mas toda criança necessita, sim, e a dor da rejeição e a dor do abandono por estas duas figuras importantes traumatiza, sim, se torna um trauma, se torna um nó. E cada vez que eu vou lidar com algum afeto que é importante para mim, eu vou lidar com essa dor. Então, se eu tive consciência desse abandono, se eu tive consciência dessa rejeição e me doeu na alma aos 3, 4 anos de idade, quando eu vou buscar uma namorada, quando eu vou buscar um namorado, eu vou reagir como alguém de 3, 4 anos de idade. Eu fico inseguro, com medo da pessoa não me validar, com medo de a hora que eu estiver por inteiro apaixonado ou apaixonada, a pessoa vai me largar e vai embora. Então, isso realmente mexe com a nossa autoconfiança e precisa ser trabalhado. Existem outros traumas? Existe, que também mexe com a nossa alma, que também é rejeição, que vem através de bullying, que vem através de alguma rejeição afrontosa de um professor, de alguma situação que também nos incomoda, seja em qualquer idade da vida. Mas hoje nós estamos falando do trauma da rejeição pela figura paterna, a importância dessa figura na nossa vida e que eu tenho certeza, gente, muitas pessoas da nossa sociedade cresceram sem a presença da figura paterna, né? E se sentindo rejeitados. Tem aqueles que, por causa da separação dos pais, tiveram a figura paterna, mas não tiveram a presença constante, que é o caso da Ana Júlia. A Ana Júlia sempre teve o pai dela, mas o pai não fez parte do dia a dia da vida dela. E assim mesmo vivia ligando, vivia correndo atrás, porque a criança sente falta e precisa da figura, tanto do pai como da mãe. E isso é muito importante. Ana Júlia não tem trauma de rejeição paterna, mas tem o buraco da ausência, porque ela queria mais pai na vida dela e não teve. Mas não chega a ser trauma de rejeição, porque ela não foi rejeitada. Sim, tanto que eu acabo lidando bem, por exemplo, no meu relacionamento. Às vezes meu namorado tá ocupado com o trabalho, com a situação, e olha, essa semana não vai dar pra gente se ver, beleza. A situação da praia também, a gente viajou pra praia com alguns amigos, eu tava lá deitada tomando sol, fui tomar um banho de mar, voltei, uma amiga tava chegando e falou, cadê seu namorado? Não sei, eu fui tomar sol, ele foi passear, sei lá, saiu. Como assim?
Não precisa ter esse controle, essa posse. Ele foi passear, ele foi correr na praia, eu não sei o que ele foi fazer. Pra mim tava tudo bem, eu tava ali tomando meu sol, ele ia ficar o quê? Parado? Então a gente se entende, eu consigo lidar bem. Eu sei que isso não é uma rejeição, que ele foi fazer as coisas dele e que a hora que ele tivesse afim ele voltava, como de fato voltou, e a gente passou uma tarde deliciosa juntos. Eu quero aproveitar um minutinho para ler aqui os comentários. A Josilene falando que ela fica muito feliz em ver que essa pessoa que nos segue abriu o coração. E a Josilene acredita, essa é uma mensagem que a Josilene deixou para essa nossa seguidora, que essa é a primeira etapa da cura dela. Abrir o coração para alguém, reconhecer que precisa de cura e que ela mesma, Josilene, está falando isso para inspirar essa pessoa, porque ela é um exemplo dessa cura interior. Que lindo! Que lindo, Josilene. Que muito obrigada por Gratidão. Compartilhar isso. Muito lindo. E a gente espera de verdade que dê força, que fortaleça e faça muito bem para essa pessoa que está precisando de ajuda. Carol falou aqui que muita coisa é inconsciente e que é uma loucura isso. Por isso que eu falo às vezes, Carol, a gente vai aprofundar um pouquinho daqui a pouco, da importância de fazer psicoterapia, mesmo se você não se considera problemático, porque as pessoas acham que terapia é só pra gente problemática. A psicoterapia, ela traz uma melhora na qualidade de vida. Às vezes a gente não tem clareza de algumas coisas, mas quando a gente entra no processo psicoterapêutico, estabelece o vínculo e cria confiança, sai cada coisa. A gente acaba se conhecendo, porque a pessoa principal que você precisa conhecer nessa vida é você mesmo. É um processo. Porque você convive com você 24 horas, todos os dias. Tem mais perguntas? Sim, ela tem um comentário, ela dizendo que às vezes a gente se auto-sabota sem nem mesmo ter consciência. É isso mesmo. E ela falou que descobriu isso em psicoterapia, e é isso aí. A gente às vezes faz um monte de coisa que não tem consciência. A Josilene disse que sabe qual que é a dor da rejeição, que ela trouxe muitos traumas, inclusive no casamento. E que ela buscou a cura e ela tá aqui afirmando que pela cura interior ela se tornou uma mulher melhor, que a cura interior gerou isso, vida e bem-estar para ela. Que coisa boa. Que legal, que história linda, Josilene. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Muitos coraçõezinhos, muito amor. Carol falando que terapia é para todo ser humano. Vamos ver se tem dúvida. Temos dúvidas. Quando ela era mais nova, apanhava muito da mãe por desobedecer. E a mãe se estressava muito fácil. Voltou? Voltou. Então vamos lá. Nossa seguidora mandou aqui uma pergunta ao vivo. Quando ela era mais nova, ela apanhava muito da mãe por desobedecer. E a mãe se estressava muito fácil. A pergunta continua aqui na próxima caixinha. Ela não tem uma boa relação com a mãe por causa dos traumas e está lutando para esquecer as coisas que aconteceram. Então, né, é uma ressignificação. Nós vamos falar sobre isso, a respeito do trauma e como que a gente lida com esse trauma para que a gente recupere não só o nosso bem-estar, como uma boa relação, que é muito importante, né? A minha mãe também batia muito. Eu não cheguei a apanhar, mas eu fiquei traumatizada de ver meus irmãos apanharem. E eu tinha muito medo de apanhar. Eu nunca dei espaço para que ela pudesse me bater. Não que eu fosse santinha, não. Eu fazia minhas artes, mas eu fugia para não apanhar, porque realmente a agressão física é algo que é muito intolerável para mim. E depois eu tive realmente que, através da psicoterapia, reconquistar a minha relação com a minha mãe. Então, vamos falar a respeito disso. A gente terminou essa parte? Terminou, né? Não, toda rejeição traumatiza? Não, nem todas as rejeições da vida traumatizam a gente. Mas, com certeza, todas as rejeições doem, por mais boba que seja. É uma vizinha que te vira a cara, é uma amiga que deixa de te cumprimentar no aniversário, você calcula que ela não te acha mais importante. Dói, todo tipo de rejeição dói na alma, mas não gera um trauma, né? A vizinha virou a cara, mais pra frente você descobre que ela tá azeda com a vida dela, fica tudo bem. A amiga que não pôde te ligar no seu aniversário, mas é uma amiga muito importante, depois ela se explica que estava impossibilitada, etc. E fica tudo bem. Então, são rejeições, acabam sendo, mas são rejeições que não traumatizam. Mas sempre
aquilo que é importante para nós afetivamente, em termos de sermos vistos, reconhecidos e validados, se não somos, vai doer. Vai doer. A gente pode até administrar, mas vai doer, né? Então, agora, existindo trauma, nem toda rejeição traumatiza, mas dói. Mas quando existe já um trauma, a repetição acentua a dor e a vida vai ficando impossível. Aquilo que você falou do nó, da ferida aberta. Da ferida aberta e do nó. Então, eu fui rejeitada pelo meu pai. Aí, eu tenho uma má relação com um professor da escola. Reforça essa rejeição. Vai ficando cada vez mais difícil. Aí, eu vou trabalhar. Aí, eu fico de olho se o meu patrão está me rejeitando ou não. Aí, eu já fico pisando em ovos. Então, e se ocorre efetivamente uma rejeição, que pode acontecer, em cima da dor que não foi resolvida, fica quase insuportável. Por isso a importância do respeito e da compaixão com a dor humana. Porque a gente não sabe da história, a gente não sabe como que está aquela alma, como que está o íntimo daquela pessoa. É fundamental o respeito. Dentro da CNV, eu gosto até de falar que isso é como um ponto cego pra gente, né? Que é uma parte que a nossa observação dos fatos, nosso olhar objetivo sobre o que está acontecendo, por mais que seja objetivo, por mais que seja claro, não tem como enxergar um ponto cego, não tem como enxergar o trauma do outro e lidar com isso que eu não enxergo, né? Sim. E aí eu posso sem querer machucar novamente a pessoa. Então, o respeito é sempre fundamental. E aí, gente, tem mais uma pergunta aqui, pode falar? Pode. Um seguidor nosso... A Cleo. Gente, a Cleo é a nossa mestra. Eu vou chamar de musa. Tô aqui, ó. O musa tá aqui dentro, mas eu não vou falar. É mestra de justiça restaurativa. Ela nos ensina muito. Somos muito gratas. Ela tá aqui prestigiando o nosso trabalho, elogiando, que é muito conteúdo maravilhoso. Gratidão, Cleo. Gratidão. E aí tem um seguidor nosso contando aqui que ele sempre teve um pai próximo fisicamente, mas que ele sempre estava trabalhando para sustentar a família. E nunca teve essa proximidade, esse contato, relacionamento efetivo com o pai. Que ele tenta não cometer isso com a filha, com os filhos dele. Uhum. Mas hoje entende o que é ser pai, que não é fácil. E é esse o olhar de compaixão e de empatia, né? De reconhecer a humanidade que tem ali do outro lado. Porque é bem possível que a pessoa não faça aquilo de uma forma pessoal. O mais provável é que essa reação, essa ação, esse comportamento seja por falta de recurso interno. E aí a gente está aqui à disposição de vocês para ajudar a construir esses recursos internos. Porque como nós acreditamos, o primeiro passo da transformação é conhecimento. É termos consciência de que temos algo a transformar. Porque se não temos consciência, não podemos agir a respeito. Então, o primeiro passo é a autoconsciência. E a partir daí, a gente vai buscando ferramentas, recursos e auxílios necessários no processo de autotransformação. E aí também já deixa claro aqui para quem está assistindo a gente, se vocês quiserem compartilhar a história com a gente, pedir um tema de live, não sei se você está assistindo essa live aqui ao vivo, gravada, ou até no YouTube, pode mandar para a gente por mensagem, por direct, por e-mail. A gente agora tem um site, é o autoconscienciaemocional.com.br, e se você tiver interesse, entra no site, se cadastra na nossa newsletter, que nós mandamos conteúdos exclusivos por e-mail. E se você quiser compartilhar a sua história, pedir algum tema e não se sente à vontade aqui com as redes sociais, o nosso e-mail é contato@autoconscienciaemocional.com.br. Vocês podem mandar, pedir a sugestão de tema, e quando a gente fizer a live, a gente te manda o link por e-mail. Combinado? Isso aí. Então, gente, a rejeição nos causa dores psíquicas imensas, né? E por isso que, dependendo da rejeição, pode realmente nos traumatizar com frequência. E aí, qual é a principal consequência? É a nossa insegurança. Nós ficamos inseguros se as pessoas futuras, se as pessoas com quem nós estamos tentando estabelecer um relacionamento, se vai nos aceitar ou nos rejeitar. Então, caminhar com essa dor sem uma boa resolução torna a vida muito sofrida. E atrapalha
o estabelecimento de novos relacionamentos, porque imagina você ir de forma insegura para empreender uma relação. Fica muito complicado. E aí acaba que gera ruídos e o outro não compreende e acaba nos isolando, nos rejeitando porque não nos compreende, não porque não nos quer. E aí vai só embolando o meio de campo. A importância da gente resolver nossos nós é principalmente por conta disso. Então, como lidar com o trauma da rejeição, né? O primeiro passo é a tomada de consciência de que você tem um trauma, identificar, né? Por que eu fico tão inseguro todas as vezes que eu vou começar um relacionamento, seja de emprego, seja de relacionamento afetivo, seja de novos grupos de amizades? Tem pessoas que acabam desenvolvendo trabalhos muito reclusos para não ter que enfrentar a rejeição, né? Mas, de qualquer forma, nós precisamos nos alimentar socialmente. Nós somos sócio-espirituais. E necessitamos nutrir todas essas fases da nossa vida, esses aspectos nossos. Então, excluir algum aspecto nosso deixa de nos alimentar e fica fazendo falta. Porque fome, seja ela física, psíquica, social ou espiritual, grita, toda fome grita. E é importante que a gente aprenda como nos nutrir nesses aspectos. Então, a consciência do trauma em si não resolve. Inclusive, pode nos conduzir para o caminho do vitimismo, que foi a nossa última live, segunda-feira. E que a gente até recebeu uma pergunta por direct, exatamente nesse sentido. Escuta, mas a pessoa que sofre trauma de rejeição, ela não vira vítima? E aí, por isso que a gente estava trazendo essa questão do vitimismo hoje para responder essa dúvida. Fica mais para cá, porque quando você chega para lá, aumenta a claridade aqui. Então, gente, não só o trauma de rejeição, qualquer trauma pode fazer a gente entrar no vitimismo, né? Eu conheço pessoas com deficiência, que são surdo-mudos, e que trabalham e que se desenvolvem na vida. Conheço pessoas com deficiência visual, que são cegos e que são ativos, são produtivos. Mas também conheço o outro lado, das pessoas que ficam se lamentando, se vitimizando porque tem uma deficiência num pé que é torto, porque não consegue ouvir com direito para o ouvido, toda hora precisa estar ajustando a pilha, né? E entra para o caminho do vitimismo. Na verdade, nós humanos temos a necessidade de sermos dignos. Optar pelo vitimismo, pelo coitadismo, é uma coisa que não vale a pena. Vale a pena a gente olhar com dignidade para a nossa vida e buscar superar. Porque ninguém é inteiro por inteiro e nem perfeito, né? E podemos, através das nossas condições humanas, cooperar uns com os outros. E aí, dentro desse processo, é muito importante, além da tomada de consciência, a responsabilidade e a escolha. Então, se você tem consciência desse trauma, se não está fácil, se está difícil, se os recursos que você buscou até hoje não foram suficientes, ou se você ainda nem buscou recursos, é importante para poder dar continuidade, né? Para desfazer esse nó e poder se restabelecer com força, com inteireza na sua vida, nos seus momentos. A escolha, a responsabilidade por escolher diferente, por escolher a transformação. A transformação. Então, a resolução, ela vem a partir de uma transformação profunda e não ocorre de uma maneira fácil. Nenhum trauma... Não é rápido, né? Nenhum trauma se resolve por mágica. Eu tenho um trauma e fico esperando a mágica da vida acontecer para resolver. Isso não acontece. Em geral, é um processo que acontece por etapas, que a gente em psicologia fala que é descascando a cebola. Porque a cada camada da cebola que sai, a gente chora muito. E a gente vai tirando as camadas da cebola até chegar no miolo para poder ressignificar esse trauma, para poder ressignificar essa dor. Em se tratando de traumas, gente, eu quero fazer uma colocação muito específica aqui. Existem muitos profissionais de ajuda, existem muitos terapeutas alternativos, holísticos, de N áreas. E acho todos eles
imensamente colaborativos, cooperativos com o nosso processo de aprendizado, de crescimento. Mas quando se trata de trauma psíquico, emocional, é importante que você conte com um psicoterapeuta. Porque o psicólogo, o psicoterapeuta, ele se forma para isso, ele estuda 5 anos, ele estuda a parte neurológica, ele estuda todas as teorias de psicologia, ele se aprofunda nos conhecimentos da psique, do inconsciente, de todas as condições para poder realmente auxiliar a pessoa que tem um trauma. As pessoas que trabalham de outra forma, que não têm esse preparo profundo, ou vai minimizar, ou vai passar um placebo ali, alguma coisa que tapeia, mas que não resolve em profundidade. Na verdade, também, o que eu, pelo menos na minha experiência, no meu ponto de vista, o que eu acho mais delicado da situação do trauma, é a pessoa entrar num momento de catarse. Né? E a catarse, ela é uma revivência da dor. E que pode ser difícil de segurar e de trazer a pessoa para o momento presente de novo. Então, e se é um profissional não preparado, ou até um psicólogo muito jovem, muito inexperiente, às vezes não sabe como lidar, não tem recursos, não tem... É como se fosse uma cirurgia. Os médicos, quando começam a fazer cirurgias, eles fazem junto com outro profissional mais experiente. E aí que vem a importância da supervisão, né? Você fez supervisão por mais de 10 anos. Eu fiz bastante tempo de supervisão, porque eu fiz vários cursos de especialização. E a supervisão é um suporte que te dá a garantia que você vai realmente auxiliar o seu paciente sem prejudicá-lo ainda mais. Então, é importante, eu acho assim que todo psicólogo jovem, recém-formado, ele necessita sim dos pacientes para ele poder treinar na profissão. Mas aí ele precisa ter a consciência de fazer a sua própria psicoterapia e ter a supervisão como suporte. Então, se você escolher um terapeuta recém-formado, se informe se ele faz supervisão e se ele faz psicoterapia, porque isso vai te dar segurança de que ele está fazendo o melhor por você, né? E eu acho que esse é o caminho de profissional responsável. Já pensou você ir parar na mão de um médico que nunca operou antes e você vai ser a cobaia? É muito complicado. Com a psicologia ocorre a mesma coisa. E é importante porque muitas vezes você perde a confiança na profissão. Então, não existe profissionais perfeitos também, somos todos humanos. A gente pode não gostar daquele profissional, mas isso não quer dizer que a profissão não te ajuda, que essa profissão não vale para nada. Existem psicólogos excelentes, médicos excelentes, dentistas excelentes. A gente precisa encontrá-los. E isso acontece também na advocacia. Tem muita gente que tem uma experiência ruim com advogado e sai falando que advogado é isso, é aquilo. E eu acho que tanto na advocacia, quanto na psicologia, quanto na medicina, o aspecto fundamental é o seu relacionamento de vínculo com o profissional. Então é importante que o seu advogado seja uma pessoa com quem você se identifica, com quem você confia, porque fica muito mais fácil aderir à orientação que eles te passam, tanto do psicólogo quanto do médico. Quantas vezes a gente vai no médico e a gente não vai com a cara do médico, ele passa o remédio, a gente não compra ou não toma porque a gente não botou fé naquilo que o médico falou. Às vezes vai lá um médico que a gente confia, bota fé, passa o tratamento mais maluco do mundo, mas por causa do vínculo de confiança a gente faz. Se ele mandar a gente ficar de pendurado de cabeça para baixo 3 vezes por dia, a gente se pendura de cabeça para baixo 3 vezes por dia, porque aquela pessoa que a gente confia orientou. Então isso tudo para falar que o psicólogo, sendo mais jovem, sendo mais velho, o advogado sendo experiente, mais experiente, menos experiente, o fundamental é você escolher o profissional pelo vínculo, com quem você se vincula, com quem você sente ali identidade, afinidade para poder conduzir. E aí, se ele for mais jovem, ele busca orientação com os mais velhos para conduzir da melhor forma. Esse é o caminho sábio, né? Não é porque a gente pegou o diploma na faculdade que a gente está apto a fazer todas as coisas. Eu, como advogada, também busco. Se tiver um caso mais complexo, eu chamo um advogado mais velho, mais experiente, falo, olha, você me ajuda, esse é o caminho do bom senso. É o caminho do bom senso. Então, por que a psicoterapia é fundamental na resolução do trauma? Porque trabalhar conteúdos do inconsciente requer aprofundar na psique.
E esse aprofundamento, ele ocorre gradativamente a partir da formação desse vínculo com o psicoterapeuta, e esse vínculo é um elemento fundamental para que a nossa psique se abra. A nossa psique é como uma caixa preta, ela só abre em circunstâncias muito confiáveis. Não pense você que uma conversa superficial com alguém te ajuda, porque o mais profundo nem para você mesmo a psique te conta se você não estiver apto a lidar com aquele conteúdo de dor. A nossa psique às vezes nos protege até de nós mesmos. E à medida que a gente começa a psicoterapia, que a gente começa a formar o vínculo e começa a confiar, a gente começa a sonhar, os conteúdos começam a brotar do inconsciente, porque está se sentindo seguro, e aí começa a mostrar o que precisa ser trabalhado. E aí a importância desse profissional também saber como lidar com esses conteúdos que vão vindo do inconsciente. Esse vínculo é um elemento essencial para ter a segurança, o espaço seguro para lidar com a sua dor principal. E essa segurança e confiança é que vão promover a abertura do inconsciente para que os conteúdos apareçam. Eu acho que isso aqui tudo a gente já falou, né? Sim. A gente tem agora 10 minutos de live, 9 minutos. Então, para quem está chegando agora, para quem está assistindo a gente, se você tiver alguma dúvida e a gente não conseguir responder, porque só faltam 10 minutos, manda aqui nos comentários do vídeo, manda pra gente no direct por e-mail, contato@autoconscienciaemocional.com.br, que a gente te responde. Não vá para casa com dúvida, não precisa guardar sua dúvida, compartilha com a gente. E mais uma vez, antes da gente encerrar, pedir para quem está assistindo a gente ao vivo, clicar aqui no coraçãozinho. Para quem está assistindo a gravação e para quem está assistindo ao vivo, compartilha essa live aqui, olha, no aviãozinho. Dá para compartilhar ela nos seus stories para as pessoas verem, dá para mandar por direct para as pessoas e até dá para copiar esse link e mandar por e-mail. Posteriormente, a gente coloca essa live até no YouTube. E aí, se você entrar no nosso link da bio, dá para vocês entrarem, se inscreverem no nosso canal do YouTube e compartilharem o vídeo dessa live até com quem nem tem Instagram. Sim. De modo que a gente pode ajudar mais pessoas ainda. É isso aí. Muito obrigada, gente, por toda a presença aqui de vocês, por todo o carinho e ajudar a gente a levar essa mensagem mais longe. Então, gente, retomando aqui especificamente o trauma de rejeição do pai. O que a gente faz, né, quando o trauma de rejeição da pessoa que compartilhou conosco a história? Eu sugiro que o primeiro passo, além da busca pela ajuda profissional, pela forma melhor de se conhecer, de conectar-se com a sua dor, olhar para esse pai de forma humanizada, entender as limitações dele, entender as dificuldades de falta de maturidade, de falta de compreensão do papel de pai, de falta de repertório e às vezes até porque tem pais que são muito sisudos, calados, fechados, porque foram criados assim. O pai era sisudo, o avô era sisudo e assim por diante. Então, compreender essas limitações, né? A minha mãe batia muito porque ela também apanhou muito. A minha avó era uma pessoa terrível em matéria de espancar filho, né? Tacava a concha, tacava o chinelo. A minha mãe não chegava a tacar nada, mas se pegasse uma cinta, socorro, né? Para minha sorte, essa história mudou antes de chegar em mim. Eu nunca bati na Júlia e nem daria conta. Não tolero agressão física. Mas a gente precisa compreender o histórico da pessoa, desse pai. Como foi a vida desse pai? Como foi que essa situação aconteceu? Para a gente poder compreender se foi uma rejeição ou se foi uma limitação. Né? Porque a gente não exclui coisas que são importantes para nós. Se a gente exclui é porque a gente não está dando conta dela. E compreender esse lado humanitário, esse lado humano que não está dando conta de uma determinada situação, já ajuda a gente a lidar com essa situação de um pouco melhor. Promover reajustes internos, que é fundamental. Então, não pense que indo para uma terapia, a gente está livre de elaborar um luto. Essa criança passou por essa dor de rejeição lá na infância, até a parte da adolescência e até hoje tem dificuldades com esse pai. Isso gerou um luto, gerou uma perda de anseios dessa criança sua interna lá atrás. E esse luto precisa ser elaborado.
Por quê? Porque a partir da elaboração desse luto, do esvaziamento dessa dor, da compreensão desse pai, a gente vai poder ressignificar a dor. Fica difícil ressignificar essa dor sem ter elaborado esse luto. E muitas vezes a ressignificação vem pelo processo da paternagem. Eu conheço muitos homens que são excelentes pais, justamente por não ter tido um pai. E se dispõe a ser para o filho aquilo que ele não teve e que se abastece a partir daí. A gente tem, inclusive, seguidores que, olha, eu tô sorrindo aqui porque eu tô lembrando das histórias dos nossos seguidores, um, inclusive, que compartilhou recentemente, não vou falar o nome para não expor, mas que acabou de compartilhar com a gente uma história muito intensa de vida familiar e que é exatamente isso. Ele hoje busca ser o pai que ele não teve para os filhos e é um pai maravilhoso. Gente, a gente olha assim no Instagram, nos stories, nas postagens, a gente chega a se emocionar com o carinho, com o empenho que ele tem em fazer o melhor que ele pode. É isso. A nossa cultura machista, também tradicional, não favorece o afeto masculino, não favorece a expressão afetiva masculina. Parece que a mulher pode berrar, chorar, descabelar, a mulher pode dramatizar e expressar as emoções. Lamentar. Os homens, eles têm que ser mais contidos, eles têm que ser fortes, eles não podem mostrar fragilidade. Isso, graças a Deus, está sendo modificado. Está sendo tomando novas consciências e buscando novos rumos. Porque não tem coisa melhor do que um homem acolhedor, afetivo, sensível, humano, que é o real. E que bom que esses espaços já estão existindo e sendo construídos. Inclusive, para quem não conhece, aqui na região de Campinas tem o Felipe Requião, com Hora H. Tem o Instagram dele, chama Hora H, e eles fazem reunião todo mês para reunir com homens e ter conversas sobre esses temas difíceis. Ressignificando o papel masculino. E embora seja aqui em Campinas, como ele tem um Instagram, ele pode ser acessado de qualquer lugar. E com a pandemia, as reuniões estão sendo todas online. Tem o Brotherhood, tem muito grupo. Se vocês precisarem, entrem em contato no direct, que eu mando grupos de roda de conversas de homens para vocês conhecerem ambientes em que a masculinidade pode ser conversada de uma forma saudável. Sem um estereótipo assim ou assado, de uma coisa que não é humana. E que é muito legal. Então, eu acho que isso está trazendo grandes transformações e nos ajuda a compreender os homens do passado. Por que eram tão duros, tão difíceis, né? Eles tinham as dores deles também. Só que a maioria da comunidade não conhecia, porque eles não podiam expressar. Né? Então, nós temos também que ter compaixão com estes homens, né? Gente, estamos recebendo tanta mensagem de carinho. Tem a Kátia aqui, a gente não pode ler todas porque eu acho que a gente está no finalzinho e a gente ainda não terminou. Tem 2 minutos, mas muito obrigada. Se a gente não conseguir terminar aqui, a gente vai colocar na nossa página. Né? A gente vai fazer outra live. Para terminar. A gente emenda uma em seguida para fazer o finalzinho. Mas vamos lá, vamos tentar terminar, que eu acho que é melhor. Porque o propósito dessa live é dizer como se sentir aceito e fazendo parte, né? De que modo lidar com isso. Então, o primeiro passo é através da autoaceitação, da autoestima, do ponto de vista psíquico. Biologicamente, reconhecer que se meu pai, embora tenha me rejeitado, ele me transmitiu a vida e eu estou vivo, eu tenho a vida. E sentir gratidão por isso, né? Ter recebido a vida, a transmissão da vida. Socialmente, reconhecer que eu, como ser vivo, tenho dons, tenho potencialidades e posso contribuir com a sociedade e ser útil, né? No processo produtivo e cooperar com a comunidade onde eu vivo, contribuindo. Tenho minha parcela de contribuição. E espiritualmente, como nós somos transcendentes, se reconhecer filho do grande Criador do Universo. E se estamos aqui é porque Ele, principalmente Ele, permitiu a nossa vida aqui. Seja pelos instrumentos que tenham sido, estamos aqui. Seja por inseminação artificial, seja por descuido, por acidente, foi a vontade do Criador que nos permitiu estar aqui. E se Ele, que é o maior, permitiu,
então eu posso assumir a minha vida, me sentir aceita e pertencendo. Você pode se sentir aceita, assumir a sua vida e pertencendo. Porque Deus te colocou aqui. É isso. Deus ou qualquer outro que você acredite que seja o Criador do universo, que seja o Criador maior das nossas vidas. O Instagram já abriu a contagem regressiva da expulsão. Queremos, por fim, agradecer a presença de vocês, todo o carinho, pedir para, por favor, compartilhem essa live. Acabando aqui a live, isso aqui vira um vídeo do Instagram, vai lá, comenta, conta para as pessoas que vão entrar que esse vídeo foi legal, conta os insights que você teve, ajuda a gente a distribuir esse conteúdo. Muito obrigada, gente, estamos à disposição.